Olá pessoal, dando continuidade, vamos trabalhar agora o princípio da anterioridade penal. Extraímos diversos pontos de estudo para este assunto. E o princípio da anterioridade penal tem fundamento no inciso 39 e no inciso 40 da Constituição Federal, no rol do artigo 5º, direitos individuais. Então, aqui você observa lei anterior, prévia. Isso significa o quê? Princípio da anterioridade. Eu tenho que ter uma lei previamente estabelecida pelo órgão legislativo competente, no nosso caso, é o Congresso Nacional, e essa lei tem que dizer o que é crime e o que não é, bem como quais serão as penalidades. E você tem também no inciso 40 outra regrinha desse rol do artigo 5º que se refere a uma anterioridade penal, algo que está no futuro, vai para o passado, retroage, ou seja, essa questão do tempo. Então você tem aqui, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então trabalhamos também com essa questão temporal da lei editada depois da prática do fato típico, ou da lei que existe no momento da prática do fato típico, aí vem outra lei lá no futuro, que é mais benéfica, ou no futuro tem uma lei que é pior, é maléfica. Então, o que podemos dizer sobre essas nuances, sobre tempo que estamos falando? Que na nossa matéria, nós trabalhamos diversas expressões referentes ao tempo. Então, eu fiz aqui uma lista de expressões latinas do jargão jurídico penal para trabalharmos o princípio da anterioridade que você deve conhecer. Então, eu apresento para vocês esse termo lex mitior, que é a lei melhor, novatio legis in melius, ou seja, uma nova lei que é melhor do que a anterior, que beneficia o réu, novatio legis in pejus, ou seja, que é pior para o réu, não só réu, indiciado, acusado, que vai ser melhor ou pior para todo mundo. Temos também abolício criminis, quando você tem uma lei futura que diz que aquela situação discutida não é mais crime, aquele fato praticado não é mais crime. Inclusive, você vai ler a regra no Código Penal da abolício criminis no artigo 107, 107, tá aqui, ó, 107, inciso 3 do Código Penal. Você vai ver no artigo 107, inciso 3 do Código Penal, uma regra que diz que se houver uma lei que deixe de considerar aquele fato como típico, como crime, você vai ter uma causa de extinção da punibilidade, abolício crimines. Essa é a expressão. O rol do artigo 107 do Código Penal, ó, 107, traz o rol de causas de extinção da punibilidade, tá ok, pessoal? Uma delas é abolício criminis, quando você tem uma lei que surge que deixa de considerar aquele fato descrito na lei que até então existia é criminoso. Outra expressão é lex tertia, é uma lei que ela é pensada a partir de duas outras leis. Por exemplo, eu tenho uma lei 1 aqui, essa lei 1, ela traz uma previsão que ela, em parte, beneficia o réu. Então, eu tenho parte 1. Parte 1 dessa lei 1 é boa para o acusado, para o réu, para a pessoa. E eu tenho uma lei 2. Essa lei 2 também somente em parte ela é boa para aquele investigado, aquele acusado, aquele réu denunciado. E o que seria então uma lei melhor que essas duas? Seria uma terceira lei. Seria a lex tertia, a terceira lei. Então eu tenho uma lei 3, que ela vai pegar a parte 1, que é boa dessa lei 1, e uma parte também da lei 2 e vai formar uma terceira lei. Então aqui eu tenho a lex tertia, é uma expressão latina, lex tertia, você tem que entender o que significa isso aqui, e eu vou trabalhar com vocês já já um exemplo prático disso no nosso ordenamento jurídico. Outra expressão é vacatio legis. Vacatio legis significa aquele período
que a lei ela só está sendo conhecida pela população, mas ainda não tem vigência. Então tem um período aqui de vacatio legis e a lei ela vai viger a partir desse ponto aqui. Então daqui para frente, ó, ela vale. Esse período aqui é o período de vacatio legis. Então, por enquanto, não está valendo. Você tem na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, no artigo 1º, uma regra geral. Diz que caso a legislação ela não dispõe em sentido contrário, não disponha sobre nada, uma legislação ela tem vigência no nosso ordenamento jurídico após 45 dias da data da publicação. Porém, é normal que o legislador ele já edite lá esse prazo de vacatio legis, não se trabalha aqui com a regra geral do artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por exemplo, nosso Código Penal. Você olha lá no último artigo lá do Código Penal, salvo engano, é 360 ou 361, está dizendo lá que a lei, né, o Código Penal, entra em vigor dia 1º ou 2º de janeiro de 42, sendo que a data do código é de dezembro de 1940. Então tem um período aí, mais ou menos de um ano, quando então o Código Penal passa a valer no nosso Estado brasileiro, no ordenamento jurídico pátrio, observando o princípio da territorialidade do Código Penal. Vamos estudar a lei penal no espaço, onde que o Código Penal ele é aplicado, a lei penal brasileira, né, a legislação, lei penal no espaço. Vamos estudar isso. Então você tem um período que a legislação ela é dada a conhecimento da população, mas não está valendo. Então pode cair questão em concurso perguntando se uma lei penal mais benéfica, que está em período aqui de vacatio legis, ela existe, mas ela existe em período de vacatio legis. Ela pode ser invocada para aplicação em algum caso concreto, em razão de ser melhor? Não, não tem vigência. Então você só pode aplicar uma lei mais benéfica, uma lei penal mais benéfica, se estiver em vigor. E a vacatio legis não é período de vigência, é período que a lei ela está sendo dado aí conhecimento à população. Outra expressão latina que você precisa conhecer é tempus regit actum. Então, o ato praticado, a conduta da pessoa, ela é regida pelaquela lei daquele momento. Então, aqui eu tenho um período A. A pessoa pratica uma conduta aqui, a gente tem que observar a lei que está em vigor aqui, nesse período. Aí no período B, tem uma outra lei, a lei 2, que surge aqui. Aqui é a lei 1. Então eu aplico a lei 1 aqui. A lei 2 surge, ela é pior para essa pessoa que praticou um ato aqui no tempo da lei 1. Tempus regit actum. Então, o tempo daqui, ó, que vai reger o ato, a lei que existe aqui. Então a lei 2 é pior? Não importa, vamos aplicar a lei 1 que é melhor. Só que aqui eu tenho uma lei 3 que vem aqui, ó. Por exemplo, lei 3. A lei 3 surgiu depois, ela é melhor? Então não importa, eu vou aplicar a lei 3 aqui. Aí você lembra da regra da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então eu aplico a lei 3 que ela é melhor. A lei 2, ela é uma novatio legis impégius. Então eu tenho aqui, ó, impégius, e a 3 é novatio legis imélius. Então aqui eu tenho melhor, ou lex meteor, lei melhor. Ou seja, pessoal, você precisa conhecer essas expressões latinas, todas essas que caem em prova, e saber o significado delas, e você vai saber tudo isso ao longo das nossas aulas. Sobre o princípio da anterioridade penal, eu já comecei a falar. Então você já sabe muita coisa agora e vamos continuar a falar. Que eu adiantei o slide em razão do dinamismo da aula para te explicar aí algumas coisas e você se situar no tema. Por exemplo, essas expressões, ó, lex prévia, lex certa e lex stricta, você tem que conhecer. Então, eu estou te informando algumas expressões que você tem que conhecer para não perder tempo na prova, para não ficar em dúvida. O que é isso aqui? Lex prévia, lex certa, lex stricta. Nada mais significam do que uma referência ao inciso 39 do artigo 5º, que fala
da lex prévia, lei anterior, para trazer o crime e para trazer a pena. Então, lex prévia ou princípio da anterioridade. Às vezes, o examinador se refere ao problema que ele quer colocar para você como lex prévia. E a lex certa é o princípio da taxatividade, tem que ser certa, definir o crime. E a lex stricta é o princípio da estrita legalidade. Eu tenho que ter uma lei, ela tem que ser anterior, tem que definir o crime, bem definido, ou seja, taxativa, e essa mesma lei anterior precisa também trazer a pena. Então não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, lex prévia, lex certa, lex stricta. Pois bem, pessoal, então vamos voltar ao primeiro slide e já começar agora, em sequência, falar mais coisas que você precisa saber. Quando eu estudo o princípio da anterioridade penal, eu já estou me posicionando nos lindes do Código Penal. Eu conversei com vocês, estamos vendo o quê? Normas jurídicas penais, lembra da membrana plasmática lá do nosso mapa mental? Então eu estou estudando princípios mais regras. É isso que eu preciso estudar, princípios mais regras, ou seja, relação jurídica penal. Eu preciso conhecer os princípios e regras que existem e que estão disponíveis ao operador de direito para ele aplicar na relação jurídica penal, está conhecendo esse universo. Então, eu estou terminando o estudo de princípios. Então, eu estou nos lindes de ingressar no Código Penal, estudar as regras penais. Por que eu estou falando isso? Porque os primeiros artigos do Código Penal, vou trazer aqui para você, artigo 1º, tá vendo? Já começa falando da anterioridade da lei, lei penal do tempo, lei excepcional e temporária, que também se refere a essa questão temporal. Então, eu já estou saindo do estudo dos princípios, por isso que ficou por último o estudo do princípio da anterioridade e da legalidade também, que eu vou falar da taxatividade, né? O princípio da taxatividade se refere ao inciso 39. Aqui é preciso da estrita legalidade, é anterioridade, taxatividade e legalidade, tá ok? Então, já estou aí ingressando praticamente no Código Penal. Isso significa que nós vamos ter um tema que é a lei penal no tempo e lei penal no espaço. A lei penal do tempo, a gente praticamente vai estar estudando junto aqui de princípios, porque você já tem uma regra na Constituição que fala sobre o princípio da anterioridade, que se refere ao tempo. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. E a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, eu já estou ali ingressando aí no Código Penal falando da lei penal no tempo. Então, vamos estudar muito isso quando eu passar para o tema lei penal no tempo, que seria, em tese, o nosso primeiro assunto do Código Penal, quando de fato estaremos começando o estudo da lei seca, já vamos passar mais batido, mais rapidamente, porque já vimos isso durante o estudo dos princípios, tá ok? Enfim, com relação a essa tela aqui, eu trago os assuntos pertinentes ao estudo do princípio da anterioridade penal ou da lei penal no tempo, que é o princípio da anterioridade penal, que você tem no inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, eu tenho isso no inciso 39, tá ok? E aqui, embaixo, você tem esse assunto, extratividade. A extratividade é um gênero. Você tem as espécies, o conteúdo, que é a ideia de retroatividade e de ultraatividade. Você não pode confundir ultraatividade com extratividade. Extratividade é uma atividade extra. Ela pode ser para frente ou para trás. Que a atividade da lei, de regra, é seguindo o brocardo tempus regit atum. Eu pratiquei um ato hoje. Qual é a atividade normal da lei? É reger esse fato que eu pratiquei hoje. Só que a gente precisa também pensar na atividade extra, a extra-atividade, que pode ser uma lei lá do futuro, que vai se voltar para o passado, a retroatividade, ou seja, uma atividade extra, e também a gente vai pensar numa lei do passado que vai ser aplicada no futuro.
é a ultratividade. Uma lei lá no passado ela deixou de ter vigência, mas vai ser aplicada lá no futuro, no processo de alguém. Então é a ultratividade. Então não confunda extratividade com ultratividade. Então a gente trabalha aqui SB à luz do inciso 40, tá ok? Então eu estou aqui trabalhando esse inciso 39 nesse ponto, princípio da anterioridade penal. É a regra, tem que ter lei anterior para definir crime e fazer prisão de pena. E eu tenho também aqui no inciso 40 um fundamento desses assuntos, a extratividade. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, esse extratividade eu vou estudar aqui, à luz do inciso 40. E no inciso 39, eu vou trabalhar a anterioridade normal, a anterioridade penal. Então, sabendo que essa é a nossa base, vamos em frente. Você já sabe que a base é o inciso 39 e 40 para estudar lei penal no tempo ou o princípio da anterioridade penal. Então, preste atenção no seguinte: de onde você acha que a doutrina, o examinador de concurso, tira as expressões irretroatividade maléfica e retroatividade benéfica? De onde você acha que isso é tirado aí? A doutrina tira isso e cai em prova. Daqui, ó, inciso 40 do artigo 5º. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, se você tem uma lei pior que retroage, é irretroatividade maléfica, prejudica o réu e vai de encontro à Constituição Federal. Se você tem uma lei benéfica que retroage, você tem observância do inciso 40. E quando eu utilizo a expressão lex meteor, eu não estou me referindo a uma lei melhor. A lei melhor, ela pode ser a lei que existe no momento da prática do fato. Então eu tenho essa lei 1 aqui, ó, e o fato foi praticado aqui, nesse período. Aqui é um período. Então eu tenho a lei 1. Só que eu posso ter um outro período que se sucede, onde vai existir uma lei 2. Então você vai ter que verificar qual é a lei melhor. É a lei 1 ou a lei 2? A lei 1, ela existe no momento da prática do ato. Tempus regit actum. Só que a lei 2 veio depois. Você tem que saber qual é a lei melhor. Se você chegar à conclusão que a lei 2 é melhor, você vai ter que trabalhar com essa regrinha aqui, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Retroatividade benéfica. Eu tenho aqui uma extratividade da lei penal. A lei 2 ela tem a atividade dela circunscrita a esse período, mas também tem uma atividade extra. É uma atividade extra porque ela vai se aplicar a um fato lá de trás. Retroatividade benéfica em observância ao inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal. Agora, se a lei 2 ela é pior, você pode falar numa extratividade dessa lei? Pode até falar, sim, na extratividade. Só que será inconstitucional, porque você vai estar trabalhando com a retroatividade maléfica e somente a lei benéfica retroage. Então você tem uma vedação à retroatividade maléfica. Eu tenho que trabalhar com a irretroatividade maléfica, porque aqui eu também posso falar, ou seja, utilizando a expressão latina, numa novatio legis impejus, ou seja, a lei é pior. Houve uma inovação legislativa pior, então não vai haver retroatividade dessa lei. Então preste atenção nesses esquemas que te ajuda aí a pensar. E na ultratividade? A ultratividade, ela acontece quando uma lei que existe, ela tem vigência nesse período aqui, ó, P1, ela tem vigência só aqui, nesse período. E ela é aplicada aqui num outro período, em P2. Ou seja, é uma ultratividade. Ela ultrapassou aquele período de vigência. Isso vai acontecer com relação às leis excepcionais. Então, eu tenho aqui ó, uma lei excepcional. Ó, excepcional. Isso aqui não é de exceção? Lei excepcional. E também com relação às leis temporárias. Então, eu vou ter a outra atividade com relação à legislação excepcional, uma lei excepcional, e com relação a uma lei temporária. Eu vou explicar para vocês agora o que significa isso
e a repercussão disso para o mundo prático. O que acontece, pessoal? Você tem uma regra no Código Penal. Essa regra diz o seguinte, ó. Aqui, ó, lei excepcional ou lei temporária. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que determinam, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Trocando em miúdos, o que isso quer dizer? Se eu tenho aqui dois períodos, P1 e P2. Se acontecer um fato aqui, e você tem uma lei que ela existe para viger nesse período, você vai ter que aplicar ela com relação a esse fato praticado nesse período, independente de surgir um P2 onde ela não existe mais. Mas aí você vai perguntar, professor, foi dito aí nessa aula que a lei melhor ela tem que retroagir, retroatividade benéfica. A regra é essa. Porém, quando eu estou tratando de lei excepcional ou temporária, não é. A regra não é essa. Então já caiu questão em prova dizendo se pode acontecer a outra atividade da lei penal pior em alguma situação do ordenamento jurídico, da legislação penal. É o caso da lei excepcional e temporária. Para ficar mais claro, eu vou dizer o que é a lei excepcional e temporária e você não esquece mais. A lei excepcional, ela surge para regular uma situação excepcional, caso da Covid, por exemplo. Se surgir uma lei dizendo que se alguém sair de máscara durante a pandemia, estará cometendo um crime sujeito a pena tal. Você tem uma lei excepcional que ela trata de uma situação excepcional. Você sabe quando vai acabar a pandemia? Você não sabe. Não tem como demarcar uma data exata. Agora, a Copa do Mundo tem data certa para começar e data certa para terminar? Tem. Aqui eu tenho uma lei temporária, o exemplo da Copa do Mundo, e a lei excepcional eu tenho o exemplo da Covid, por exemplo. Essas legislações, quando elas surgem, elas têm por finalidade regular uma situação de regra lato sensu anômala. É uma situação que acontece em um períodozinho. Então, se alguém pratica uma conduta típica prevista nessa lei, nesse período, e essa lei ela já tem prazo certo, ela já começa sabendo quando ela vai deixar de existir, de ter vigência, alguém que pratica o fato aqui, ó, vai estar sujeito às suas sanções, mesmo depois do período de vigência dessa lei. Por isso que nós falamos em ultraatividade da lei penal. Então, na Copa do Mundo, lá de 2013, 14, teve vigência uma lei da Copa que fazia previsão de crime. Se tivermos uma lei também tratando de crimes relacionados à pandemia da Covid, todo mundo que praticar a conduta prevista em lei nesse período da lei estará sujeito às suas penalidades, mesmo depois que essa lei deixar de existir. Porque seria ilógico. A lei surge para coibir conduta nesse período de maior urgência. Então, se depois a lei termina sua vigência, que ela já tinha data certa para nascer e morrer, aí a pessoa não vai estar mais sujeita às penalidades, o que vai acontecer? Vai ser uma lei simbólica. Ninguém vai observar essa lei no período que ela tem vigência, porque sabe que depois que passar, não vai dar nada. Imagina se na Copa do Mundo as pessoas tivessem isso em mente. Ninguém ia cumprir aquelas determinações, aquelas vedações da legislação que tipificou crime relacionando a Copa do Mundo, o evento lá da FIFA. Então você tem a ultraatividade aqui, ó. Então já caiu questão de prova dizendo se essa ultraatividade ela realmente tem eficácia mesmo no caso de lei maléfica. Lógico que tem. Se aqui tiver a previsão da situação que é ruim para a pessoa, não importa lá na frente. A lei terá uma ultraatividade, a pessoa vai responder e vai ser condenada ali, eventualmente ficar aprovado no processo, e o juiz vai aplicar a lei com aquela sanção que lhe é ruim. Então, pessoal, já começamos a falar desse tema, o princípio da anterioridade, e vamos ficar por aqui. Na próxima aula continuaremos. Se gostou do vídeo, curte, comenta, para promover aquilo que te interessa, que é as aulas de Direito. Até a próxima aula, um abraço.